Agora, pela Cultura FM, 8 em ponto, com Sergei Cobra. E o Marcelo Abud, que é mestre em comunicação, para poder também repercutir uma série de assuntos interessantes para o nosso ouvinte, que é o mais especial do Brasil. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Eu estou aqui para dar um recado, porque daqui a pouco eu participo do programa 8 em Ponto, apresentado pelo Sergei Cobra na Cultura FM 103,3, pelo menos aqui em São Paulo, e você pode ouvir pela internet em qualquer parte do mundo, a Cultura FM de São Paulo 103,3. E nós vamos falar sobre a importância, a relevância do meio rádio diante de um momento como o de agora, em que muitas pessoas estão isoladas em suas casas no mundo todo. A partir disso, eu lembrei de um texto do Vinícius de Moraes chamado Do Amor à Pátria. Tem muitos brasileiros que estão em várias partes do mundo e não conseguem retornar neste momento ao Brasil. Então, imagino o quanto uma voz amiga, uma voz do país, dessa pessoa, a faz se emocionar. Foi o que o Vinícius de Moraes escreveu nesse texto do Amor à Pátria, que está no livro Para uma Menina com uma Flor. O Vinícius de Moraes, em 1953, era o segundo secretário da Embaixada Brasileira em Paris, na França. Antes disso, ele já tinha sido diplomata, E essas longas temporadas no exterior o fizeram escrever o Do Amor à Pátria, que tem uma ligação muito importante com esse tema, então, do rádio trazendo de volta uma voz amiga, uma voz que faz a pessoa ter proximidade com o seu país. Vou ler para vocês aqui. São doces os caminhos que levam de volta à pátria. Não a pátria amada de verdes mares bravios a mirar em berço esplêndido o esplendor do Cruzeiro do Sul, mas a uma outra pátria mais íntima, pacífica e habitual. Uma cuja terra se comeu em criança, uma onde se foi menino ansioso por crescer, uma onde se cresceu em sofrimentos e esperanças, plantando canções, amores e filhos ao sabor das estações. Sim, são doces as rotas que reconduzem o homem à sua pátria, e tão mais doces, quanto mais ele teve, viu e conheceu outras pátrias de outros homens. Assim eu, ausente pela segunda vez, de uma ausência de muitos anos, quando dentro da noite, a bordo, os dedos a revirar o dial do Ondas Curtas, aguardava o primeiro balbucio de minha pátria, como um pai à espera da primeira palavra do seu filho. O coração batia-me como bater um dia a poesia sonhada, ou como outra vez, diante de uns olhos de mulher. O senhor tem certeza de que isso é mesmo Ondas Curtas? O camareiro norueguês, grande e tranquilo, limitou-se a sorrir misteriosamente. Depois, humano, inclinou-se sobre o aparelho, o ouvido atento, e pôs-se a tentar por sua vez. As ondas sonoras iam e vinham, verrumando a minha angústia. Onde estava ela, a minha pátria que não vinha falar comigo, ali dentro do mar escuro? E de repente, foi uma voz que mal se distinguia, balbuciando bolhas de éter. Mas pensei no meio delas distinguir um nome, o nome de Iracema. Não tinha certeza, mas pareceu-me ouvir o nome de Iracema entre os estertores espásmicos do aparelho receptor. Deus do céu! Seria mesmo o nome de Iracema? Era assim, porque logo depois chegou a afirmar-se, mas quase imperceptível, como se pronunciado por um gnomo montado em minha orelha. Era o nome de Iracema, da Rádio Iracema de Fortaleza, a emissora dos lábios de mel.
que sai mar afora, enfrentando os espaços oceânicos varridos de vento, para trazer a um homem saudoso o primeiro gosto de sua pátria. Adorável prefixo noturno, nunca te esquecerei. Foste mais uma vez essa coisa primeira tão única, como o primeiro amigo, a primeira namorada, o primeiro poema. E a ti eu direi, é possível que o padre Vieira esteja certo, ao dizer que a ausência é, depois da morte, a maior causa da morte do amor. Mas não do amor à terra, onde se cresceu e se plantou raízes. À terra a cuja imagem e semelhança se foi feito, e onde um dia, num pequeno lote, se espera poder nunca mais esperar. Vinícius de Moraes, agosto de 1953, do livro Para uma Menina com uma Flor. Esta é a mensagem, neste momento, que eu deixo para você e convido para que daqui a pouco, por volta de 9h15, você esteja sintonizado comigo na Cultura FM 103,3 para ouvir a entrevista que eu vou conceder. Até lá, conto com a sua audiência. Vamos conversar agora. Nós estamos na linha ao vivo com Marcelo Abud, que é mestre em comunicação, graduado em publicidade e propaganda, professor nas áreas de criação e produção em áudio da FAAP. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Sergei. Prazer falar com você, falar com a audiência da Cultura FM tão seleta. Ah, muito obrigado, mas é mesmo, você tem toda a razão, viu? É a mais seleta do Brasil. Sem dúvida. Como é que você está na quarentena? Você está em home office, está trabalhando em casa? Sim. Trabalhando em casa, dando aula daqui também, e seguindo a vida, produzindo muito áudio, né? Esse momento o áudio acaba sendo bastante valorizado porque é uma possibilidade da gente criar coisas interessantes, mesmo não tendo um estúdio adequado, né? Como a gente gostaria nessa ocasião, mas produzindo bastante. Eu ia perguntar como está a saúde, a família, mas a sua voz já denota que está tudo bem. E eu fiz uma pesquisa. Ah, isso é verdade. Eu fiz uma pesquisa aqui. A gente não se conhece pessoalmente, Marcelo. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre digamos assim, a sua vida e descobri que a sua paixão do rádio provém de um costume que sua mãe colocava o radinho de pilha do lado do seu berço. É verdade isso? É verdade, Sergei, você foi fundo agora, hein? Mas na verdade, minha mãe conta essa história, né? Que quando eu nasci, minha irmã tinha 2 anos de idade e praticamente minha mãe ficava sozinha com nós dois. E para dar conta do serviço de casa, para conseguir também fazer tudo o que precisava, ela criou essa técnica. Ela colocava um radinho de pilha em programas populares de AM, né? Que tinham aquelas vozes bem amigas. E, segundo ela, eu ficava bem calmo, achando que tinham muitas pessoas ao redor do berço. Como toda criança, quando tem muita gente em torno, né, acaba ficando mais calma tudo. Então, acho que aí introjetou na minha veia essa paixão pelo rádio. Bela estratégia da sua mãe, hein? Colocar eu tenho radinho de pilha ainda, eu gosto, eu uso, eu carrego pela casa. Eu tenho esse hábito também desde a infância. Acho que muita gente escuta hoje pelos links da internet, mas eu tenho esse hábito ainda. Eu resgatei um aqui, que estava na minha estante. Agora, nesse momento, como eu tenho ficado muito em casa, eu resgatei também. O rádio é o amigo, né? Aquele amigo que a gente tem no carro, em casa. É muito legal o rádio. Você sabe melhor do que eu, né, Marcelo? E você tem um projeto aqui, eu estava abordando aqui esse assunto, tem uma pesquisa da Cantar Ibope Média que revelou que 71% dos entrevistados ouviram a mesma quantidade de rádio ou mais durante a quarentena e 20% ouviram muito mais. Você tem essa percepção de que aumentou o consumo dessa mídia rádio? Tenho sim, Sergei. Do rádio e do áudio em geral, acho que em função das pessoas estarem atrás de informação e entretenimento também, né? Porque a gente precisa, às vezes, dar aquela abstraída, senão enlouquece. Então o rádio tem sido esse companheiro próximo, que como costumeiramente ele sempre se apresenta nesses momentos, né?
E tem várias histórias que comprovam isso. Acho que a gente tem percebido, inclusive nas madrugadas, um aumento de ouvintes e de mensagens enviadas, né? É um momento que as pessoas também acho que estão com os horários um pouco alterados e o rádio faz essa companhia também. Na verdade, outra constatação que as pesquisas trouxeram para nós é que as pessoas estão buscando veículos de mais confiança, com credibilidade, porque as informações sobre o coronavírus agora podem ser fatais. Então, as especulações, os sites ou as informações que não sejam confiáveis, as pessoas estão descartando. Então, esse índice de confiança, ele aumentou e recaiu sobre empresas mais consolidadas. Você acha que a população, de modo geral, consegue diferenciar o que é produzido pelos veículos de comunicação mais consolidados e pelas redes sociais? Ou você acha que as pessoas estão perdidas ainda, Marcelo? Olha, tem as duas coisas. Tem muita gente que ainda está perdida nessa infomaré, né, como diria o Gilberto Gil, nesse infomar aí. Mas, de toda forma, muita gente já percebeu que não dá para confiar nas redes sociais apenas e muito menos em notícia que vem pelo WhatsApp, né? E aí vai buscar nas fontes mais consolidadas, naquelas que a gente realmente pode acreditar. E o rádio, sem dúvida, ele faz parte dessa história. Tem até, se você me permitir contar alguns fatos curiosos, eu estudo muito a história do rádio, né? Então tem uma história relacionada à Segunda Guerra Mundial que acabou resultando, assim como eu tive a questão do berço, o Walter Silva, que foi um grande radialista, inclusive a última rádio pela qual ele passou foi justamente a Cultura, né, Cultura M, e o Walter Silva, com 6 anos de idade, ele descobriu o rádio ouvindo as notícias da Segunda Guerra Mundial. Em 1939 ele fazia isso com o padrinho dele. Então é uma coisa impressionante, ele conta, né, que foi ali que ele se tornou um radialista, porque ele imaginava que as pessoas estavam dentro daquele aparelho de rádio, ele queria ser também uma pessoa dentro daquele aparelho, e ouvindo rádios do mundo inteiro para saber as notícias da Segunda Guerra. Ele conta que começava à noite e à madrugada dentro ouvindo Rádio Nacional de Lisboa, a BBC de Londres, transmitindo em português, tudo isso em ondas curtas, né? Então é impressionante como o rádio ele se faz presente nesse momento e é global. Você se refere ao radialista Walter Silva, chamado Pica-Pau, é isso? Perfeito, Pica-Pau, exatamente. Um dos principais incentivadores da Bossa Nova. Ele tinha uma presença muito marcante também, né? Exato. Ele nessa época, 39, ele tinha 6 anos de idade, e ele morava no fundo de uma fábrica, né? A avó dele que cuidava, na verdade, dele, e junto com o padrinho, ele morava no fundo dessa fábrica, uma infância bem simples, e ele diz também que era muito solitário, não tinham crianças para brincar, porque era lá no Brás, né, e a avó trabalhando, o avô também, né, o padrinho e tal, o Américo, então ele ficava sozinho, chutando bola e narrando um jogo de futebol imaginário com os nomes dos artistas do rádio. Então ali ele começou a ter essa paixão. Então ele falava lá, Otávio Gabus Mendes passa na direita para Murilo Antunes Alves. Murilo Antunes Alves lança na área para Walter Forster. E imaginando esse jogo de futebol com os artistas do rádio. Foi assim que ele começou a criar essa admiração. Olha que interessante. Você tem mais alguns exemplos em que o rádio teve uma atuação destacada em campanhas, eu lembro da questão da dengue. Você tem alguns exemplos mais para passar para nós, assim, quando que o rádio teve momentos épicos na nossa história? Eu acredito que sempre quando a gente tem fatos que são importantes como esses, né, que a gente está relatando, o que a gente vive agora, ou a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo campanhas de doação de sangue, ou de, muitas vezes, regionalmente, inclusive rádios de comunidades como a gente tem hoje, né, que acabam sendo muito prestativas em casos de épocas de enchente. A gente tem uma rádio que é a Rádio Favela, de Belo Horizonte, que teve esse papel muito importante na comunidade e acabou virando uma rádio
pública hoje também, né? Então são questões, muitas vezes a gente não tem essa dimensão, mas o rádio ele está presente em qualquer canto e às vezes onde não chega nenhum meio de comunicação. Até na África tem alguns lugares onde a pilha, a energia não é viável, né, por uma questão de custo. Então tem um rádio que é movido a manivela, a pessoa vai ali, faz um exercício ali com a manivela por um tempo e ele tem uma autonomia para funcionar. É impressionante, a gente tem o Dia Mundial do Rádio para ressaltar essas ações, mas é um meio de comunicação que realmente está sempre próximo nessas horas. Inclusive agora, uma outra função que o rádio tem também estimulado é a doação de sangue, né? Conscientizando as pessoas da importância nesse momento de abastecer os bancos de sangue. Então são campanhas relevantes, algumas muito regionais e outras que têm esse alcance de dar conta do mundo. Inclusive, antes era o rádio de ondas curtas, hoje, como você citou no início, né, Sergei? Muita gente ouvindo pela internet, a gente tem acesso a emissoras do mundo inteiro também. Você está com um projeto novo, né? Você quer contar para nós esse projeto? Sim, esse projeto ele é embrionário, em primeira mão, não falei em lugar nenhum ainda. Comecei a coletar material agora. Na verdade, eu dou aula na FAAP de rádio e aproveitando esse momento em que os idosos estão mais isolados, né, até por uma questão de segurança, eu propus que os alunos começassem a entrevistar esses idosos, fizessem ligações, se aproximassem, e justamente para criar uma memória do rádio, uma memória afetiva do rádio. Então a ideia é que a partir dessa coleta a gente inicie um museu virtual do rádio. Talvez um museu virtual do rádio e da TV, né, que as duas coisas estão muito ligadas no Brasil. E a proposta é essa, primeiro ouvir esses idosos para pegar histórias das vidas deles com o rádio e depois, quando a gente sair desse período também, vasculhar fotos, começar a publicar fotos dessas pessoas que participaram de programas de auditório. A gente tem alguns relatos de pessoas que, por exemplo, tem o tio de uma aluna, que é um senhor que foi jogador de futebol em Goiás, e ele tem entrevistas que ele deu em rádio, que ele guarda o áudio, ele tem as fotos, né, sendo entrevistado, ele tem uma memória muito afetiva em relação a tudo isso. Então a gente vai começando a organizar um material para criar, num futuro muito breve, um museu virtual do rádio. Essa é uma proposta que está nascendo aí. Esse material que você está coletando, ele vai estar incluído em que local? Em um podcast? Como é que as pessoas vão acessar esse conteúdo? Eu tenho um blog e podcast também chamado Peças Raras. E no Peças Raras, que é pecasraras.blogspot.com, eu vou colocar esse material, mas a ideia é também ter um espaço próprio, que ainda vamos criar pensando no Museu Virtual do Rádio mesmo. A princípio, a gente começa a divulgar alguma coisa preliminarmente no Peças Raras, que é um blog que eu mantenho desde 2006, com muita coisa já da história do rádio também. Muito rica essas entrevistas são muito ricas, com pessoas que têm depoimentos. Você mencionou experiência de ouvintes de rádio, principalmente os idosos, e que os alunos estão participando. Qual é esse critério, essa seleção, essa triagem para você conversar com essas pessoas? Quem são esses ouvintes? Então, a proposta é justamente investigar, né? Quer dizer, saber quem na família teve alguma história relevante com o rádio como ouvinte e muitas vezes como artista de rádio, né? Nós temos, eu falei do Walter Forster aqui, uma vez eu estava dando aula e o bisneto dele estava tendo aula comigo, eu passei lá um trecho de um vídeo que aparecia a imagem do bisavô dele, ele nunca tinha visto o bisavô e conhecia a história, a relevância, né? Ficou emocionado. Então, são alunos que às vezes têm esse contato na família. A mesma coisa aconteceu em relação ao Arquimedes Messina, que criou, por exemplo, o jingle de Café Seleto, os jingles da Varig. Também a neta dele teve aula comigo. Então a gente vai tendo esse contato com pessoas que são a história viva do rádio, né? E que esses acervos, mesmo que nesse caso do Arquimedes Messina, né, do Walter Forster, eles já partiram, é claro, mas a gente tem os familiares que mantêm
muitas coisas guardadas, até fitas de rolo, né? Tem muitas entrevistas que eu faço com radialistas ou com familiares de radialistas. O Estevan Sangirardi, que era do Show de Rádio Foi Assim, por exemplo, quando eu fui entrevistar a dona Olga Sangirardi, que aconteceu há uns 15 anos essa entrevista, ela me forneceu algumas fitas de rolo com material raríssimo que estava guardado na casa dela. Então são coisas que a gente de repente consegue resgatar num projeto como esse. A ideia é um pouco essa. Entendi. Como é que você está enxergando essa questão dessa polarização, das disputas narrativas políticas? Eu não sei se essa é a tua área propriamente dita, mas você tá achando que isso está um pouco... Tem algumas opiniões muito agressivas, as pessoas estão brigando muito nos meios de comunicação. Você tem essa visão ou você acha que é um processo natural? Não, eu acho que o mundo está muito raivoso. E é uma pena, né? Que num momento como esse a gente precisa de mais união, precisa que realmente a gente pense no coletivo. Esse eu acho que é o grande recado. Se a gente ficar olhando muito para um discurso apaixonado, único, sem buscar onde é a fonte, né, correta, que é a ciência nesse momento, a gente não vai se dar muito bem. Então eu prefiro que nesse momento a gente abra espaço para a ciência, para quem realmente possa dar conta de nos auxiliar da melhor maneira, né? Mudando a todo momento as informações, por isso que o rádio é tão importante. Nós estamos conversando ao vivo, são 9 horas e 31 minutos, com Marcelo Abud, que é mestre em comunicação e tem um projeto, um projeto chamado Museu do Rádio Virtual, que tem depoimentos de pessoas para falar de suas experiências como ouvintes de rádio, principalmente os idosos, a história do rádio brasileiro, das pessoas que fizeram parte. E eu quebrei aqui um pouco a sequência lógica, Marcelo, mas eu lembrei aqui de um radialista muito famoso, Vicente Leporassi. Sim. Que trabalhou em várias emissoras e criou um programa chamado O Trabuco. Eu acho que é uma história interessante também, né? Perfeito. O Vicente Leporassi, na época da ditadura, ele estava na Rádio Bandeirantes e invariavelmente ele terminava o programa, ele fazia o programa com os militares dentro do estúdio, cercando ele ali para, né, qualquer coisa. E terminava o programa, tinha que ir depor para se explicar. Mas eu acho que assim, a gente tem a história do Vladimir Herzog, né, aí na Cultura, quando ele era um jornalista super importante que foi assassinado. E eu acho que o Trabuco, o caso dele foi diferente porque ele estava numa rádio que tinha um alcance muito grande nacionalmente, né? Eu acho que isso acabou o protegendo um pouco, mas ele foi bastante aguerrido, digamos, durante esse período da ditadura militar, né? Passando ali um recado direto, forte, com opinião, algo que fazia muito sentido naquele momento, e eu acho que faz, né, muito sentido no rádio sempre, quando a gente tem alguém que fale pelo povo também, que foi o caso do Vicente Leporassi, do Trabuco. Então acho que foi um momento bem marcante, sim. Sim, é muito importante esse trabalho que você está fazendo, até porque a coragem, a força e ao mesmo tempo a pessoa conseguir no meio da ditadura militar, conseguir se manter, isso deve ter muita habilidade, muita qualidade, né, nessa característica toda. Sem dúvida. Marcelo Abud, a gente agradece muito a sua participação aqui na Rádio Cultura FM. O Marcelo é mestre em comunicação, graduado em publicidade e propaganda. Eu também sou, viu, Marcelo? Eu também sou formado em publicidade e propaganda. Somos colegas. E professor nas áreas de criação e produção em áudio da FAAP. Sergei, posso deixar um último recado? Claro, eu ia te perguntar isso, se você tem mais alguma colocação para nós. Eu vou deixar uma dica, até publiquei no Instagram, no meu Instagram, que é Abud Marcelo, um poema do Vinícius de Moraes, um poema, um texto, uma crônica, um conto, enfim, do amor à pátria. Quando ele estava em 1953 no exterior, já era a segunda grande temporada dele como diplomata, como
representante do governo brasileiro, né? E com saudade do Brasil, ele vai buscar em Ondas Curtas justamente uma voz de uma rádio brasileira. Então, sugiro para as pessoas procurarem esse texto do Amor à Pátria, ou se não, se entrar lá no Instagram, a Budi Marcelo fez uma chamadinha para essa nossa entrevista e coloquei justamente esse texto, que é bem interessante e que tem a ver com essa questão. Hoje em dia tem muitos brasileiros que não estão conseguindo retornar ao país, e imagino que alguns deles, por exemplo, possam estar ouvindo essa entrevista justamente buscando a voz, né, algo em português, algo que os aproxime dessa pátria que para eles é tão cara, tão preciosa nesse momento. Então é bem bonito o texto do Vinícius de Moraes sobre isso. Do Amor à Pátria, de Vinícius de Moraes, nós vamos disponibilizar, já que você mencionou o seu Instagram, eu vou pedir aqui ao pessoal da produção, o Bruno, que faça o link com o nosso Instagram do 8 em Ponto, para as pessoas poderem entrar no seu Instagram e ver essa passagem que você citou do Vinícius de Moraes. Perfeito. É um poema? Na verdade é um conto. É do livro Para uma Menina com uma Flor. É um conto dele. Excelente. Marcelo Abud, muito obrigado, viu, pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço. E um bom dia. Bom Fique dia. em casa e ouça a rádio. Obrigado, um abraço. Valeu. Muito original e oportuno poema dedicado às pessoas que estão longe da nossa pátria. Ela diz que amou. O poema é aquele que o Marcelo Abud mandou para nós, falou que era necessário a gente ler, que é do Amor à Pátria, de Vinícius de Moraes. Então eu já pedi para o pessoal da produção colocar no nosso Instagram do 8 em Ponto. O nosso ouvinte, Francisco Carlos Bucchi, 68 outonos, assim que ele se refere à idade dele. Parabéns pela entrevista com o Marcelo. Sou fã do rádio. Quando criança, deitado na sala com meu pai, ouvia PRK30, acho que é isso. Ouço o rádio por intermédio de um celular antigo e aproveito durante os afazeres de casa a ouvir ótimos programas como o seu. Eu também, Francisco, obrigado. O Rodrigo Araújo da Aclimação manda um abraço. Diz que é imensurável o trabalho magnânimo que vocês e toda a rádio em específico proporciona a nós ouvintes. Saúde para todos os ouvintes. Ficamos em casa. Imensurável a nossa gratidão, viu, Rodrigo, por essas palavras tão bonitas. Aqui o ouvinte diz que praticamente ouve só cultura. Apesar de ter Netflix, Globoplay, né, todos os estados aqui, o Ruber manda esse abraço, ele manda aqui um monte de lista aqui. Obrigado pela preferência. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa, já estamos invadindo um pedacinho do Estação Cultura da Teca Lima, a quem a gente manda um grande abraço, e fiquem com ela, com a programação da Rádio Cultura, da TV Cultura. Todos nós agradecemos demais a presença e vamos em frente com fé, com força, e bom dia São Paulo, bom dia Brasil. 8 em Ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Realização: Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.